capítulo 4, diga: eu encontrei. Então vamos nessa. Então eu vou usar o meu pedestalzinho aqui. Aleluia. Pessoal, está escrito assim. Vamos ler a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. O termo dormir aqui é os que morreram servindo a Deus, estão no paraíso, terceiro céu, já aproveitando das bênçãos do Senhor. Tudo bem? Amém? Amém. Vamos lá. Para que não vos entristeçais como os demais. Esses demais é quem? Quem não conhecia Cristo. Porque quem não conhecia Cristo não conhece a Cristo. Quando o ente querido morre, ele fica triste pro resto da vida. Mas a igreja, ela entende que aqueles que morrem em Cristo, eles já vão para o lugar, na presença do Senhor, aguardar o arrebatamento. E quando acontecer o arrebatamento, eles são ressuscitados, glorificados, vão até o encontro do Senhor nos ares e vamos encontrar na glória. Aleluia! Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou? Morreu por nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Assim também, aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando é que Jesus vai trazer com Ele aqueles que morreram nele? No arrebatamento. Escuta aqui: quando a trombeta de Deus tocar, o alarido fizer o estrondo, o arcanjo disser a voz de comando, Cristo virá até as nuvens. Quando ele vier até as nuvens, os mortos que estão lá no terceiro céu paraíso vão ouvir a voz de comando, virão até a terra, vão tomar os seus corpos de volta, e aí vão ser ressuscitados, revestidos de incorruptibilidade, é o material celestial, e vão ser glorificados e vão subir ao encontro do Senhor que está nos ares. E ao mesmo tempo, nós os vivos seremos transformados, glorificados e também vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Aí ali a Bíblia diz que estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Dízimos, pois, isto pela palavra do Senhor. Palavra de quem, irmãos? Senhor. Senhor aqui é o correspondente ao YHWH, não é pronome de tratamento, é Senhor no sentido daquele que é o dono, Ele é o dono da igreja. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque primeiro eles ressuscitam. Porque olha só, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, barulho, a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Não confunda a trombeta de Deus com as trombetas do Apocalipse. As trombetas do Apocalipse são trombetas de juízo, e a última é a sétima trombeta, as 7 juízos, os 7 taças da ira. A sétima trombeta vai abrir a ira, as taças da ira. Agora a trombeta, e quem toca é o anjo. A trombeta de Deus aqui é a trombeta do arrebatamento. Aí ó, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Igreja, primeiro que quem? Primeiro que a igreja, os vivos não é, porque os vivos não ressuscitam, os vivos só são glorificados. Já parou para pensar nisso? Culto de ensino, escola bíblica de ensino, seminário de ensino, congresso de ensino, é lugar para se pensar. Primeiro que quem? Que os outros mortos, que vão ressuscitar só no dia do juízo final, para a vergonha eterna. Vocês estão entendendo? Isso aqui, pessoal, é só
o início das últimas coisas. O arrebatamento é só o pontapé inicial. Devagarinho nós vamos chegar lá. Aí eu continuo aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado é do grego raparzo, significa ser arrancado, ser tirado com força, com velocidade. Então o arrebatamento vai ser algo com velocidade. Paulo falou que é num piscar de olhos a transformação dos corpos. Se a transformação no piscar de olhos, o arrebatamento que é o mesmo evento não pode ser lento. Pressupomos que também é rápido. Piscar de olhos ali, no grego, é a menor divisão de uma partícula, chamada átomo. É rápido. E juntamente com eles, depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ou seja, Jesus vai vir até as nuvens. E aí nós é que subimos da terra para encontrar Ele nas nuvens. Aqueles que estavam no paraíso desce até a terra, toma seu corpo, é ressuscitado e sobe de novo para as nuvens. E das nuvens, para onde que a gente vai? Pensa que foi devagarinho. E eu vou trazer esse ensinamento bem devagar, bem detalhado, tá? Se faltar alguma coisa no meu esboço aqui, fica para a próxima vez. Tudo bem, igreja? E encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento, antes do arrebatamento, eis que estou convosco todos os. No arrebatamento, não é Ele que está conosco aqui, é nós que estaremos com Ele lá. Aí vai dizer o texto: estaremos sempre com o Senhor, aonde Ele estiver, nós estaremos juntos com Ele. Amém, pessoal? Bom, dê para entender esse primeiro ponto, o primeiro passo da doutrina das últimas coisas, do seminário de escatologia pré-tribulacionista. A primeira coisa é o arrebatamento. O arrebatamento, ele não tem aviso prévio. Não existe nenhum sinal que precisa acontecer para que a igreja seja arrebatada. Embora, quanto mais a volta dele para arrebatar a igreja é demorada, nós vemos no mundo circunstâncias que apontam para a vida de Jesus. Ou seja, o arrebatamento, a palavra usada é iminente. Iminente significa, primeiro, algo que vai acontecer. Segundo, pode acontecer a qualquer momento. Então o arrebatamento, ele vai acontecer, e não existe, não tem que ter um sinal para acontecer. A qualquer momento ele vai acontecer. Sabe qual é o nosso problema? Nós pegamos passagens de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipse 2 e 3, e ali mostra sinais que apontam para a segunda vinda de Cristo, que não é o arrebatamento. Ali nesses sermões aí proféticos que Jesus está ensinando, ele está mostrando as características que vai acontecer nos tempos do fim, principalmente no período da tribulação. Então ele vai dizer: olhem para a figueira. Quando vocês veem que as folhas estão ficando verdes, vocês sabem que está próximo o verão. Quando essas coisas que eu estou falando para vocês, Jesus ensinando, começar a acontecer, a minha vinda também está próxima. Mas o dia exato da segunda vinda de Cristo em glória, ninguém sabe. Por isso que é como ladrão, raptada, levada para o Senhor. E lá nós vamos participar de algumas coisas, enquanto aqui na terra tem a grande tribulação. Tem texto para isso? Apocalipse 3 e 10. Apocalipse 3 e 10. 4. O que é no arrebatamento? 1 Coríntios 15, 52 e 53. Corpos transformados. Em que acontece o arrebatamento?
Apocalipse 13:10. Olha só. Como guardaste a palavra estamos servindo a Deus, crendo nas promessas. A palavra guardar, a palavra da paciência. Guardar aqui é tomar cuidado. Guardar é esconder, guardar é deixar em lugar que o inimigo não pode achar. Guarde a palavra de Deus no teu coração nesta noite, que ninguém consegue roubar. Aleluia! Como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, o Evangelho, ele ensina que sofreremos, o Evangelho ensina que por amor de Cristo seremos perseguidos, o Evangelho ensina que por causa de Cristo seremos odiados de nações, mas ele manda perseverar até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmão Adriano Santos, paz do Senhor. Irmão pastor Antônio Lezon, paz do Senhor. Acompanha, ajuda eu na live aí, fica aí. O que acontece aqui, pessoal? Como guarda essa palavra da minha paciência, também eu, no momento da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os habitantes na terra. O que o texto está dizendo? Essa palavra aqui, guardar da hora da tentação, no grego significa o seguinte: é quando você é retirado de um lugar antes que algo aconteça, e enquanto aquilo está acontecendo, você está guardado em um outro local. Essa é a ideia do ser guardado na hora da tentação. Ou seja, quando Deus for abrir o primeiro selo, que vai se iniciar a ira de Deus na terra, quando ele for abrir, ele primeiro arrebata a igreja, para ser guardada dessa hora, a hora da provação sobre os moradores da terra. Quem está entendendo, diga bem. Tudo bem, pessoal? Então, eu trouxe o nosso manualzinho aqui para a gente estar trabalhando esses textos. E eu trouxe aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Toda vez que eu prego na Assembleia de Deus, um assunto pertinente à Assembleia de Deus, eu trago a declaração da Assembleia de Deus. Você pode até não concordar com muita coisa que está aqui, mas você precisa conhecer. Posso pegar aqui pesado, pastor? Vocês não vão embora não, gente? Os obreiros da Igreja Batista conhecem a declaração de fé batista. Os irmãos do Evangelho Quadrangular conhecem a declaração do Evangelho Quadrangular. Por que nós da Assembleia de Deus vamos ficar no arroz com feijão? Não vamos conhecer a regra de doutrina da igreja que confessamos? Vocês estão entendendo que o buraco é mais embaixo, gente? Você tem que defender, porque cremos a... Nós somos arminiano wesleyano, porque cremos que Deus, através da graça, nos dá a escolha de rejeitar ou aceitar a salvação. Nós somos pré-tribulacionista, porque cremos que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação. Nós somos pré-milenistas, dispensacionalistas, porque cremos que as promessas de Deus a Israel no Antigo Testamento todas serão cumpridas para Israel, e Jesus vai voltar e reinar a partir de Jerusalém a todas as nações no trono de Davi. Essa é a nossa declaração de fé. Eu falo nossa, é modo de dizer, tá? Hoje eu congrego numa comunidade, mas fiquei durante 20 anos na Assembleia de Deus e concordo com a maioria das questões da declaração de fé. Então nós vamos trabalhar, o nosso manual vai ser a própria declaração da igreja. Amém, pessoal? Amém. Bom, depois do arrebatamento, pessoal, o que vai acontecer? A igreja, ela assim como o Senhor nos ares. Depois disso, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo e depois pelas bodas do Cordeiro. São duas coisas. Enquanto isso aqui na terra, o que acontece para a gente entender? A igreja é arrebatada e já começa a grande tribulação? Não. A Bíblia não diz quando
demorar do arrebatamento até o início da grande tribulação. Quando é que é o início da grande tribulação? Daniel capítulo 9, do 24 ao 27, depois a gente vai ler com mais cuidado, vai dizer, quando esse príncipe que vai vir, lá daquela nação, que destruiria o templo, que foi o general Tito, que trabalhava para Roma na época, 70 depois de Cristo, quando se levantar esse rei, em nome desse governo, o governo romano restaurado, ele vai primeiro agir de forma política, ganhar a confiança das nações e mostrar que ele é o homem ideal para governar o mundo. Vocês estão entendendo? Ainda não começou a grande tribulação. Quando ele assinar o tratado de paz com Israel, aí foi revelado para Daniel que aí começa a 70ª semana de Daniel. O que é 70ª semana de Daniel? É a última semana de anos em que Deus vai tratar com Israel, para que Israel reconheça que Jesus é o Messias, e vai tratar com as nações, porque rejeitaram Jesus como Messias. Para isso que serve o período das últimas coisas, a grande tribulação. Vocês entenderam? Então, entre o arrebatamento e o anticristo ganhar a confiança das nações, é um tempo que a Bíblia não diz quando vai ser. Só que quando a Bíblia diz, quando disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Ou seja, o anticristo vai aparecer como o líder ideal. Nisso o primeiro selo é aberto, Apocalipse 6, versículo 1. O primeiro selo é aberto, que vai dar a legalidade para a pessoa do anticristo aparecer às nações. Só que ele vai aparecer como grande político, resolvedor de todos os problemas, vai ganhar a confiança das nações. Aí ele vai colocar o plano de Satanás em prática. Ele assina o tratado de paz com Israel, e aí sim começa a grande tribulação. Vocês querem ver só? Abre comigo no profeta Daniel, capítulo 9. Eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Como que eles vão dizer bendito que vem em nome do Senhor? Na grande tribulação, quando não tiver para onde correr, aí eles vão clamar. Quem está entendendo diz, eu estou entendendo. Olha só, aí, como Israel rejeitou, Deus tinha um plano escondido nos seus conselhos desde a eternidade. Sabe que plano era esse? Já que Israel não quer me servir, eu vou pegar pessoas de tudo que é nação, e deles eu vou fazer um povo que vai glorificar meu nome. Não vai ter judeu, nem gentil, nem grego, nem bárbaro, nem brasileiro, nem francês, mas todos serão um em Cristo. Quem é esse povo misterioso que é um em Cristo? É nós, a igreja do Senhor. Mas um dia a igreja será arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, Deus com Israel, porque Deus não rejeitou. Romanos 11, o remanescente será salvo. Em Mateus capítulo 23, versículo 39, então tem uma condicional: o que vem em nome do Senhor. A grande tribulação, quando todas as pessoas que aceitarem Cristo naquele período, a igreja não, a igreja está nas bodas do Cordeiro, a igreja está no tribunal de Cristo, recebendo o galardão. Vocês estão entendendo a diferença aí, pessoal? Vamos voltar para o Daniel. 70 semanas do teu povo, e sobre a tua cidade, santa cidade. Esse povo é o povo de Israel. A santa cidade é Jerusalém. Ficou? Então a gente risca isso daqui e coloca os somos literalistas no texto, sempre que possível. Vamos lá. Para cessar a fim ao pecado, eterna, selar a visão da profecia. Todas essas coisas aqui sendo um período milenar. Quando
quando se cumprir as 70 semanas. Primeiro vem o sofrimento, as dores de parto, igual Mateus escreveu, e depois vem a bênção do Senhor aos que creem, ao povo que estará na terra no período da tribulação. Quem está entendendo isso? Amém? Amém. Mas vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa ordem aqui foi dada pelo Artaxerxes a Neemias, quando ele pôde voltar para reconstruir e levantar os muros da cidade. Ali começou a contagem das 70 semanas. Beleza, gente? Vamos lá, devagarinho. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustioso. E depois das 62 semanas, mas daquelas 7 primeiras, será cortado o Messias. Ou seja, Jesus não veio como Salvador, não crucificaram, não mataram ele. Aquele cumpre todas as 69 semanas, e depois da 69ª semana, a semana 69, cumpre quando Jesus ele passa sobre Jerusalém, montado naquele jumentinho e aclamado como rei. Ali cumpriu a semana 69. Aí depois daquilo, vão crucificar e matar a Jesus. É ou não é? Mas ele vai ressuscitar, inaugurar a igreja, mandar o Espírito Santo para a gente pregar o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação. Quando terminar a era da igreja, a igreja arrebatada, ele vai voltar a tratar com quem? Com aqueles que mataram ele lá, puseram na cruz, com Israel. Vocês estão entendendo que há 2 planos distintos de Deus? Um plano para a igreja e um plano para Israel? Na dispensação da igreja, que vai de Atos 2, que Mateus 16 Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão. Futuro. Prevalecerão é porque ainda não tinha. Se ele disse não não prevalece, mas ele diz não prevalecerão, porque a igreja não tinha sido no alto, sejam revestidos de poder. Eles começaram a orar. Daqui a pouco o pastor da Egípcia, e diz a Bíblia que veio do céu um vento impetuoso, como fogo, e pousou livre. Glória a Deus. Quem fala em língua estranha aqui, levanta a mão. Eita glória. Quem não fala é só buscar. A Bíblia diz que a promessa é para vós. Vós quem? Os judeus, vossos filhos, os filhos dos judeus, os de Samaria, os da Judeia, os que estão perto, os que estão longe, e a todos quantos Deus chamar. Eu vou fazer uma pergunta: Deus está chamando para salvar? Sim ou não? E quando Ele chamar, Ele batiza no Espírito Santo e derrama pão para a igreja. O santuário foi quando destruíram a cidade de Jerusalém, que Jesus falou lá em Lucas 21: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Aí o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estarão determinadas as assolações. O que ele está dizendo? Nesse período de rejeição de Israel a Jesus como Messias, até Israel aceitar Cristo como Salvador, haverá sofrimento, guerra e escravidão. Os profetas profetizaram, é o preço que eles pagam porque não receberam Jesus como Messias. Aí uma pergunta que não quer calar, irmão Alexandre, tá, já entendi, Deus tem um plano para Israel, Deus tem um plano para... E aceitar Jesus como Messias será o povo de Deus, mas não é a igreja. Sabe por quê? Os crentes da igreja Novo Testamento, existem os santos do período, e existem os santos do período milenário. Tudo é um povo só, o povo de Deus. Mas assim como no exército, que tem capitão, general, soldado, o povo de Deus também tem as suas categorias de salvo. Você está entendendo, gente? Quem são os salvos do Antigo Testamento? Primeiro, as pessoas do período patriarcal: Noé, Jacó, Enoque. A igreja arrebatada, e tem a grande
tribulação vão ter a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador, porque diz que o Evangelho do Reino será pregado, primeiro, pelos 144.000 israelitas, que serão selados como missionários no período da tribulação. Apocalipse 7. O texto diz que é 12.000 de cada tribo. Ali não é outro ponto, senão o que está escrito. São as primícias, os primeiros israelitas salvos da tribulação. Vocês estão entendendo? Amém. Depois, a Bíblia diz que as duas testemunhas de Apocalipse 11, onde dizem que é Enoque, Elias e Moisés, Zorobabel e Josué, não importa quem vai ser, duas testemunhas que estarão, Apocalipse 11, pregando a salvação para quem quiser crer. Apocalipse 14, o anjo do céu vai usar as nuvens como púlpito e vai declarar: arrependei-vos, porque o juízo de Deus está chegando. Se tem pregação, tem salvação. Sim ou não? Sabe por que tem? Apocalipse 7 fala dos mártires da tribulação. Pessoas que vão aceitar que Jesus é o Cristo e serão mortas por não aderir ao governo do líder mundial. Vamos continuar aqui, O 27 fará aliança com muitos por uma semana. Sabe que aliança é essa? A aliança da falsa paz de Apocalipse 6, e de que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, quando ele está dizendo paz e segurança. Então ele vai firmar uma aliança, uma falsa paz, por uma semana, ou seja, por 7 anos. Mas o que foi revelado para Daniel? Na metade da semana, depois de 3 anos e meio, depois de 1260 dias, depois de tempo e metade dos tempos, são várias o linguajar das profecias para esse texto, fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, a aliança que ele faz, ele vai construir um templo para que os judeus voltem a sacrificar. Depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança, ele vai cessar, ele vai começar a perseguir o povo judeu. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Aqui nessa parte, pessoal, ele já não é o falso cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo do Apocalipse. Agora ele já é a besta que sai do mar de Apocalipse 13, porque na segunda metade da tribulação é que ele vai se mostrar quem ele é, perseguindo ao povo de Deus, o povo que não subiu no arrebatamento, mas que crê que Jesus é o Salvador na tribulação. Vocês entenderam, gente? Amém? E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, ele vai ser destruído. Em 2 Tessalonicenses 2, diz que com o sopro da sua boca, Jesus vai aniquilar o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Estão cansados ou vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho. Pessoal, aqui na minha declaração de fé que eu trouxe aqui, tem o cremos aqui da Assembleia de Deus. Cremos, professamos, ensinamos que a segunda vinda de Cristo é realizada em 2 fases. Nem todos chamam a segunda vinda de 2 fases. Alguns pré-tribulacionistas colocam o arrebatamento como um evento distinto da segunda vinda. Tudo bem? Mas não é para agora. Essa discussão não é para agora. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da tribulação. Aí ele tem o número 1 aqui, Se você não tem como uma dessa, e você que é assembleano, demorou. Desde 2017 tem esse daqui, só que desde os anos 60 já vinha um protótipo e sempre saiu no jornal Mensageiro da Paz. Você não tem? Tenha. Eu não concordo com tudo. Está tudo bem, mas você precisa entender a declaração da igreja histórica que você serve. CBS vai existir desde 1910.
alguns vão dizer 9. Em 1918, de Missão de Fé Apostólica, que foi formada em 1914, virou o nome Assembleia de Deus em 1918. A partir de lá, teve um crivo, teve um norte, teve uma linha doutrinária, e tudo isso foi condensado, resumido nisso aqui, para você entender. Tudo bem, gente? Aí ele vai dar uma referência aqui, o número 1, sobre a segunda vinda em 2 fases. Eu vou buscar aqui, ó, o número 1. O número 1 está escrito assim, ó, 1 Tessalonicenses 1 e 10. E esperar do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ou seja, mais um texto pré-tribulacionista. Em Apocalipse 6, versículo 17, vai dizer: quem poderá resistir à ira do Todo-Poderoso e do Cordeiro? A grande tribulação é a ira de Deus. E aqui está dizendo que nós temos que esperar o Filho de Deus, que foi ressuscitado, que vai nos livrar da ira vindoura. Quando é a ira vindoura? A grande tribulação. Quando começar a grande tribulação, a igreja é arrebatada, vai para o céu. Agora é tribunal de Cristo, é galardão e é só glória. E é bodas do Cordeiro. Outro texto que está aqui na confissão de fé: porque Deus não nos destinou para a ira. Quando que é a ira? A grande tribulação. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem um meio de escapar da grande tribulação, igreja do Senhor. Para escapar da grande tribulação é receber Jesus como Salvador, porque a ira não vai te pegar. Aleluia. Posso mostrar um segredinho de 6 aqui? Vamos lá? Abre comigo em Lucas 21 aqui. Eita glória, vamos para Lucas 21 aqui, que não tem um mistério. Abre tua Bíblia em Lucas 21. 36. Lucas 21, dê pra gente, pastor Alex. Lucas 21 e 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21 e 36, pastor Carlos Roberto, Deus abençoe. Pastor Antônio Ezon, Deus abençoe. Irmão Adriano Santos, Deus abençoe. Kaique Fernandes, Deus abençoe. O pessoal da live. Gente, vocês entenderam o que o irmão leu aí? Pastores, paz do Senhor, viu? Deus abençoe os irmãos. Aguente um pouquinho aí, um menino pregar, tá? Dá uma aguentadinha aí. Lucas 21 e 36, o irmão leu. Vigiar é prestar atenção, é ficar atento. Tudo bem? Pois em todo tempo, orando. Como é que a gente vigia? Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dá-te a consolação. Amém? É por isso que eu estou orando. Depois que ele vai dizer: para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que vão acontecer. O segredo está aqui. Jesus, ele não fala de forma explícita do arrebatamento aqui, mas ele fala de forma implícita. Quando ele está ensinando sobre os sinais do fim dos tempos, período tribulacional, vinda do anticristo, perseguição ao povo de Israel, e etc, ele vai emendar isso aqui. Ele fala para os discípulos ficarem preparados para quê? Para ser achado digno de escapar de todas essas coisas que vão acontecer. Eu acho que você vai saber a resposta. Qual que é a única maneira de escapar da tribulação que vai vir, pessoal? É através
da tribulação. Quem está entendendo diz amém? Amém. Essa aqui eu aprendi com John MacArthur no seu comentário extensivo de Mateus. Vamos continuar aqui na declaração então. Agora vamos para a segunda fase. A segunda fase é a segunda vinda em glória depois da grande tribulação, invisível aos olhos humanos. No arrebatamento é só a igreja que vai entender o que está acontecendo. O mundo não vai perceber. Vai depois. Tem satélite, internet, tudo, vai saber. Eu vou dizer como é que eu imagino, tá? Depois do arrebatamento, eles vão entender que milhares de pessoas no mundo, ao mesmo tempo, como faixa de luz, desapareceu e não sabe para onde foi. Vão dizer que foram extraterrestre, nova dimensão e tudo mais. Não vão entender. Mas na segunda, sabe por quê? Hebreus 9:28, ele virá segunda vez para os que o esperam. A vinda para o arrebatamento não é para o mundo ver, é só para os que esperam, é só para a igreja, porque é a igreja que espera Jesus. Mas a segunda vinda em glória, ele vem com a igreja, ele vem com os anjos, ele vem com os santos do Antigo Testamento, pisa sobre o Monte das Oliveiras, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A vinda do Filho do Homem, esse termo Filho do Homem sempre é usado para a segunda vinda de Cristo, porque é uma linguagem judaica para falar do Messias que virá, baseado em Daniel 7. Então aí o Filho do Homem vem e todo olho verá. Aí, irmão, depois nós vamos detalhar. Aí que o caldo vai engrossar, mais ainda do que na grande tribulação. Depois da grande tribulação, sobrou um bocadinho de gente, um pouquinho só. Esses pouquinho ainda vai ser separado. Mateus 25, 36 ao 48. Vai haver os pequeninos irmãos de Jesus, que é quem? Israel, que creu que Jesus é o Messias. Amém? Amém. Vai haver as ovelhas. Quem são as ovelhas? Aqueles que aceitaram Cristo como Messias e ajudaram Israel na perseguição da tribulação. Amém? E o terceiro grupo, os bodes, são aqueles que tiveram a marca da besta, o governo do anticristo, ajudaram a perseguição de Israel e dos crentes daquela época. Então será separado esses três povos. Tudo isso na segunda vinda, que não é o arrebatamento. Vocês estão entendendo, gente? Escatologia não é difícil, é simples. Depois que você pega a gente, vai embora. Dá irmão Alex aqui, ó. O presbítero Alex. Eu conheci esse rapaz aqui, ó. Conheci esse rapaz cru, sabia quase nada, de nada, cru. Aí perguntava daqui, perguntava de lá, live daqui, live dali, estudava daqui, estudava de lá. Ó, compra esse livro aqui, compra aquilo dali. Ó, esse texto é desse jeito, aquele texto daquele jeito. Hoje em dia está aqui, ó. É para a glória de Deus, não é para ele não. Conhece bastante dos assuntos doutrinários da Bíblia. Sabe por quê, pessoal? O conhecimento bíblico é para todos. O Espírito Santo nos capacita a entender a palavra do Senhor. Basta a gente dizer: eis-me aqui, não quero. Faz igual Isaías: quem há de ir por nós? Vai o Espírito Santo falando, né? Quem vai evangelizar? Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim que eu vou. Aleluia. Mas vamos lá. Eis que vem com as nuvens. Lembra do arrebatamento? Ele vem até as nuvens, não vem na terra. Pode ler o texto. Agora na segunda vinda vem com as nuvens, ou seja, ele vai ultrapassar as nuvens. Significa que vai descer até a terra. Aí o que ele vai dizer? Todo o olho o verá. Como que todo o olho vai ver Cristo na sua segunda vinda? Eu vou dizer como é que eu creio, tá? Segundo John Walvoord, um grande escatólogo que tem, a volta de Jesus na segunda vinda é diferente do arrebatamento, que é um rápido. A segunda vinda vai ser lenta, ele vai estar
céu, onde de todas as nações, não é internet, rede social, nada, todas as nações, a olho nu, vão ver aquele faixa de luz descendo lá no céu, da casa do Pai, descendo, 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 até chegar na Jerusalém terrestre. Quando ele chegar na Jerusalém terrestre, ele está em glória, não está? O facho de glória dele, de Jerusalém, será visto como um farol por todo mundo. Por isso que todo olho verá. Até mesmo os que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Até os que transpassaram aqui é os descendentes do povo que matou Jesus na época que ele foi crucificado. Tudo bem? Dentro desse ponto aqui, pessoal, há uma teoria. Teoria é quando o texto não está tão claro, e para tentar entender, os comentaristas, os teólogos, eles tentam decifrar aquele texto obscuro. Mas isso é teoria, isso não é verdade absoluta. Alguns acreditam que a segunda vinda de Jesus vai acontecer algo inédito. Os que os transpassaram, ou seja, as pessoas da época que Jesus foi crucificado, até lá do inferno, entender que Jesus está voltando naquele momento para a terra. De alguns dispensacionalistas. Tudo bem, gente? Como que você crê, irmão Alexandre? Tem que se posicionar, né? Eu creio que não. É a descendência aqui dos judeus que crucificaram Jesus. Amém até aqui, pessoal? Ó, nessa vida gloriosa, Jesus vai retornar com os santos arrebatados da terra. 1 Tessalonicenses 3 e 13. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Lembra do começo da pregação? Os santos do Senhor são todos aqueles de todas as classes, de todas as épocas, tanto do Antigo quanto do Novo, quanto da tribulação, que tem Jesus como Salvador. Então, só para você entender aqui, chegou a hora que Jesus voltar, segunda vinda, ele chama a igreja, que já está viva, ressurreta, glorificada, vai lá no paraíso, chama todos os santos do Antigo Testamento, tem 6 aqui também, chama todos os que morreram na tribulação, vocês também vêm para cá, chama a comitiva de anjo, vocês vêm tudo aqui comigo também. Agora a gente vai descer até a terra. Então, quando ele vier com seus santos, vem Jesus e todos os seus exércitos aqui na terra para derrotar o inimigo e implantar o seu reino de 1000 anos. Glória! Quem está entendendo diz amém. Amém. Aí o tópico que tem aqui é o arrebatamento da igreja. É o termo que nós usamos para designar o rapto dos santos da face da terra para o encontro do Senhor nos ares. Depois dos ares, nós estaremos com o Senhor para sempre. A igreja arrebatada, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos para o Bema. A palavra Bema é uma plataforma alta. O Bema é o tribunal de Cristo, para que cada crente em Cristo, cada cristão que foi arrebatado, já é salvo, coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça. Tem que uma coroa tem, pessoal? Coroa da incorruptível. Lembrei dessas 4. Além de tudo isso, vai receber galardão. O que é esses galardão, pessoal? Galardão é o prêmio que o vencedor da Olimpíada ganhava. Galardão, então, é mais ou menos para você entender, é como que uma patente de autoridade, porque no reino milenar, a igreja vai reinar com Cristo das nações. Quanto mais galardão, mais autoridade no reino. Quanto menos galardão, menos autoridade no reino. Mas todos são salvos. Há uma polêmica aí nesses últimos tempos, certeza no tribunal de Cristo. Eu vou dizer que não. No tribunal de Cristo, nós estaremos glorificados. E somente de Cristo, perfeito. Então, ou nenhum galardão vai entender a santa justiça de Deus e que não fez por meio
talentos? Para um ele deu 1, para um ele deu 3, para um ele deu 5. O que recebeu 1, o que recebeu 3, o que recebeu 5, todos que granjearam o talento, recebeu na mesma proporção. Porque o que tinha 5 ganhou 3, ganhou 6. E o que tinha 1? Porque não granjeou o talento. Quer que eu te diga uma coisa? Um talento, menos para cima de 36 quilos. Vamos colocar isso na literalidade? 36 quilos é leve ou pesado? Pesadinho, né? 30 com 30, 60. 6 com 6, 12. 72 quilos é leve ou pesado? Pesado. Então por que a gente, o talento que a gente recebeu do Senhor, vamos trabalhar, vamos granjear ele, antes de pedir mais talento, e pode ser que você não aguenta pegar, pega o tanto que Jesus te deu, e coisa que ele te deu, faz a obra, marcha, prega o evangelho, faz o que Deus te mandou fazer. Aleluia! Deus te mandou pastorear, pastoreia. Deus te mandou dar aula na escola bíblica, dá aula. Deus te mandou ofertar na igreja, oferta. Deus te chamou para ser um diácono, servente na obra de Deus, seja. Deus te chamou como presbítero, auxiliar do pastor, seja. Deus te chamou como evangelista, pregador do evangelho, seja. Faça o que Deus te mandou. Deus te chamou como músico, cumpra o teu ministério de forma eficaz. Deus te chamou para cantar, cante, prepare, dê o melhor para o Senhor. Vou falar de mim. Deus me chamou. Hoje eu não estou mais pastoreando igreja, mas Deus me chamou para auxiliar meus pastores. Deus me chamou para pastorear a igreja quando é o tempo de pastorear, e não ficar de biquinho quando é o tempo de sair também, não. A igreja de Jesus não é de homem. Segura. Não é eu que chamei para pregar? Segura. Glória. Aleluia. Que Deus faz biquinho, né? Eu fui para a sede ficar de castigo. Não, meu filho. Você foi para a sede porque a obra de Deus é um organismo vivo. As células vão sempre se trocando. E o nome de Deus, né? Estão aqui também. A igreja é bem doutrinada, né? Não vai eu vir lá do Mascaré de Moraes Sapopemba querer doutrinar os obreiros aqui, né? Os pastores estão aqui. Mas vamos com Jesus, e Ele nos usa, cada um de nós, conforme o chamado que Ele tem conosco. E todos nós somos capacitados pelo Espírito Santo para que a obra de Deus seja uma bênção. Aqui não tem melhor, não tem pior, não tem terceiro nem primeiro. O primeiro é Jesus e o segundo é todos nós, independente da nomenclatura e da sua chamada ministerial. Porém, a hierarquia precisa ser respeitada, não porque é melhor ou porque é maior. Precisa ter o respeito e precisa ter o obediência, porque foi ele que chamou o obreiro. A igreja não é bagunça. Temos sempre que prestar conta para alguém maior. Eu estou errado? Pois é. Vamos lá aqui, gente. Então, o arrebatamento, já falamos sobre o arrebatamento, não foi no comecinho. Agora, pessoal, o irmão Alex está puxando meu paletó aqui, dizendo que é hora de parar. Eu olhei lá. Então nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos parar. Pode ir direto? Amém. Então, você que está na live aí, fica aí. Até que hora, irmão? Até 9? 9h25? Eita, meu Deus do céu. Gente, foi meia hora de aula. Vocês têm mais um tempinho ainda? Vamos embora? Sim ou não? Depois nós chamamos os músicos aí, eu vou atrapalhar eles de novo. Depois chamamos os músicos aqui, aquele rock and roll de Jesus lá, e só da glória. Canta ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Canta eu navegarei no oceano do Espírito. E vai, canta os worship, né? Que eu sou guitarrista também, tá, gente? Tem os mistérios lá. Canta os worship aí que tá na moda aí, que os jovens gostam também. Vamos embora. Mas vamos voltar para cá então. Pessoal, agora, o que acontece depois que a igreja for arrebatada? Jesus veio até as nuvens, a igreja foi arrebatada, os mortos ressuscitou, os vivos foram transformados, estamos com ele nas nuvens. Amém? O que acontece agora? Agora,
palha, feno, ouro e pedras preciosas. O que é essa simbologia? O quanto de amor e fidelidade, pastor, que nós tivemos enquanto na terra, os objetivos, os planos, o motivo para fazer a obra de Deus, quanto mais puro e mais amor, mais as nossas obras são como que obras de ouro. Quanto mais fizemos a obra, não é quantidade não, tá? Quanto mais fizemos a obra, mas por qualquer motivo. Paulo vai dizer em Filipenses 1 que uns faziam por inveja, outros faziam por ganância, outros faziam por dinheiro. Então, não é só fazer a obra, é o porquê está fazendo a obra. Vocês entenderam? Amém. Aí, quem tiver mais ou menos, vai ter a obra ali como palha, como ferro. Aí, na simbologia de Paulo, as obras serão queimadas. Para ver, vamos queimar tudo, você vai ver o que é que fica. Tem crente que é salva, mas não ficou nada, é só a salvação mesmo. É isso que você quer? Eu não quero. Eu quero chegar lá, além da salvação que é pela graça, eu quero chegar lá ter um mundo de galardão que vai ficar até pesado de carregar. E isso não depende de Deus, isso depende de nós. Amém, pessoal? Amém. Então aqui no Tribunal de Cristo, eu vou ler aqui na declaração aqui, ó. Eu sempre ensino assim, prega assim, tá, gente? Eu levo o livro mesmo, eu levo a apostila, eu levo o seminário. Tem pregador que ele esconde, faz de conta que tudo que eu estou falando é tudo meu aqui. Irmão, vamos dar honra aos mestres que escreveram para nós como professores poder lecionar, que nossos mestres ensinaram. O que vai dizer aqui, ó? Após o arrebatamento, receberemos as boas-vindas de Jesus e nesta ocasião será estabelecido o tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver bem ou mal. Romanos 14:10. Pessoal, o que acontece aqui, ó? O tribunal de Cristo. O tribunal é bema. É um tribunal, não é de condenação. A igreja passou da morte para a vida. A igreja não passa. Ela significa algo louvável. No grego ali, algo louvável. Algo que merece. Já o que tiver feito mal aqui, o grego, a palavra kakos, significa feito, mas não como deveria. O que fez de qualquer jeito, fez, mas do jeito que não era para ter sido feito. Vocês estão entendendo, gente? Não é só aqui vir ligar a guitarra e tocar, e tocar bateria, e fazer um esforço, e pregar, e gritar, e correr no culto, e abrir a igreja e fazer o culto. Ah, mas eu vou dar sede, o pastor presidente mandou para lá, eu tenho que ir. Não faça, mas como não é para ser feito. Faça do jeito que é para ser feito. E eu também. Por que eu vim aqui trazer um ensino hoje? Para mim aparecer para os irmãos e achar que eu ensino bem, por isso que os irmãos me chamaram? Ou eu vim para fazer a obra? Vocês não sabem, mas Deus sabe. Aleluia. Por que você veio aqui hoje? Porque eu sou líder da muita gente. Você não veio para o estudo, já está fazendo, mas não como deveria. Não, eu vou lá porque eu tenho sede, eu tenho fome da palavra, eu quero aprender, eu quero cada dia ser uma bênção. Está fazendo do jeito que era para ser feito. Viu como é simples o tribunal de Cristo, gente? Quem está entendendo, diga amém. Oh, glória. Aí vai dizer aqui, ó, esse evento será realizado no céu e diz respeito à recompensa de nossas obras em favor da causa de Cristo na terra. O Senhor prometeu, Apocalipse 21:12, o meu galardão, perdi aqui, o meu galardão
das bodas do Cordeiro. Pessoal, obrigado, viu, pastor? O pastor é uma bênção. Eu faço as lives de estudo lá e aí vem. Sabe o que vai acontecer? As bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? A relação de Cristo com a igreja, ela tem uma simbologia. Qual que é a simbologia? É a ideia do amor que o marido tem pela esposa, do respeito que a esposa tem pelo marido, a família que se faz, os filhos que se criam, aquele laço que é a aliança mais profunda que tem na terra. Deus usou como figura de linguagem para representar a relação de Cristo com a igreja. Vocês entenderam, gente? Então, todos os passos do casamento judaico. Por que casamento judaico? Porque Jesus veio de Israel, a salvação veio do judeu. Ele não falou para Samaritana em João 4? Então, Jesus usava muito dos costumes da época para ensinar lições espirituais para a igreja. Tudo bem? Então, o casamento é uma delas. Olha como tudo vai bater. Lá na época de Israel, quando ia haver um casamento, o rapaz, ele vinha lá na terra, gritando: aí veio o noivo, aí veio o noivo. Enquanto a esposa, a futura esposa, ela preparava damas de honra, para que quando o noivo chegasse e pegasse a sua noiva, as damas de honra iam junto, iluminando, celebrando e avisando, para que todos os convidados, com suas vestes especiais, acompanhassem a comitiva até chegar no lugar do casamento. E lá no casamento tinha o que chamamos de bodas. A bodas do noivo com a noiva é a festa do casamento. Depois dessa festa do casamento que durava uma semana, teve que a igreja está no céu 7 anos e na terra a tribulação, a igreja está no céu das bodas. Essa foi boa, né? O que acontece? Depois das bodas, por 7 anos, agora o noivo, ele vinha com a noiva e com os convidados para a ceia das bodas, que é uma outra coisa. A ceia das bodas era na casa, na terra da noiva. E aí se celebrava mais uma semana e consumou o casamento. O que tudo isso tem a ver? Jesus, quando veio da terra, ele pagou com o teu próprio sangue, comprando os crentes aqui na terra com o teu próprio sangue. Foi o acordo que ele fez com a noiva. Aí ele voltou para a casa do Pai, lá no céu, e diz em João 14: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu voltarei para buscar vocês, para estarem comigo lá. Glória a Deus. Como que tudo tem a ver? Um dia o papai do céu vai dizer: filho, chegou a hora, vai buscar a minha igreja. Jesus vem até as nuvens, a igreja vai subir na glória e vai entrar agora lá nas regiões celestiais, na casa do Pai, onde ele falou: igual a mulher quando casa, vai para a casa do pai do noivo e tem uma casa lá. Está entendendo como tem tudo a ver? Na casa de meu pai há muitas moradas. A palavra casa do Pai no grego é oikoia, é algo desse jeito. Sabe o que significa? Uma grande casa, uma grande mansão, um grande estabelecimento. O que João está escrevendo que Jesus falou? Que lá no céu tem grande que Deus fez. Isso é casa do Pai. E a palavra morada no grego é moné, significa aposento, lindo e aconchegante. Sabe o que ele está prometendo para a noiva que está ouvindo nesta noite? Que lá no céu, no arrebatamento, ele tem uma mansão celestial, e nessa mansão celestial tem um aposento para cada um de nós, luxuoso, pensando com Cristo para sempre. Vale a pena sofrer, vale a pena viver o Evangelho, vale a pena. Quem acredita nisso, diga glória a Deus.
pena ser crente, irmão. Vale a pena trocar a peça da carne aí por estar aqui no culto, ouvindo o Espírito Santo falar conosco. Oh, glória! Está entendendo, pessoal? Aí, as bodas, a festa de casamento no céu. Depois das bodas, ele vem com sua noiva, com sua comitiva, para a ceia. Está Apocalipse 19, bem-aventurado que é convidado para a ceia das bodas. A ceia das bodas é diferente das bodas. As bodas é a festa de casamento, a ceia é o banquete com todos os convidados. Quem está entendendo, diga amém. A ceia, as bodas do cordeiro acontece no céu, e julgar as nações serão ressuscitados, os santos do Antigo Testamento serão ressuscitados, todos glorificados, e todos participarão agora da ceia das bodas, que vai ser aqui na terra, na inauguração do milênio. Viu como tem tudo a ver com o casamento? O noivo, ele vai na terra da moça, para dar um dote para a moça. Interessante é que Deus aqui nessa figura de linguagem, Deus tanto é o pai do noivo, que está falando para o noivo vir buscar a noiva, como é aquele no qual o noivo paga o dote. Porque a justiça, o sangue derramado de Cristo, foi para pagar a justiça de Deus, o inocente pelo pecador, a morte substitutiva. Ele morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter a vida eterna que vem dele. Beleza, gente? Então, aí o noivo paga e volta para fazer a casa. Depois, quando o pai manda, o noivo volta, pega a noiva e leva lá para as bodas. Depois das bodas, que no caso aqui é a festa no céu, ele volta com a noiva, com os convidados que estão lá no céu, para a ceia das bodas, que é um período milenar. Então você vê que tudo dentro do casamento judaico tem a ver com a história de Jesus com sua igreja. Viu como é importante a gente entender a cultura dos tempos bíblicos para abrir um horizonte, para entender a palavra de Deus? Tudo bem até aqui, gente? Vamos continuar aqui então. Olha só, tribunal, bodas do cordeiro. Tranquilo até aqui? Enquanto isso acontece no céu, ó, chegando lá, eu programei para nesse horário aqui, chegando a tribulação. Estou melhorando. Sabe o que vai acontecer na terra? A grande tribulação. Pessoal, a grande tribulação que nós falamos no começo da aula é o período após o arrebatamento da igreja, onde Deus vai tratar com Israel, para que Israel aceite que Jesus é o Messias, e vai trazer juízo sobre os ímpios, através dos selos, das trombetas e das taças da ira de Deus, e a permissão do anticristo perseguir e até matar os povos aqui na terra que não aderirem ao seu governo e à sua marca. Tudo isso é na grande tribulação. Porém, a grande tribulação, a gente fala só grande tribulação, mas para a questão de didática, a coisa é a primeira metade da tribulação, que vai bater com Apocalipse 6, a abertura dos selos. Depois você compara Mateus 24, você compara depois do versículo 3, que é a destruição do templo, etc. Você compara até o versículo 14 com os 6 primeiros selos. Mateus 24, do 4 ao 14, não há uma unanimidade sobre isso. Beleza? Tá. Alguns comentaristas vão dizer que do versículo 4 ao versículo 14 é o tempo que vivemos agora. O tempo que vivemos agora. Não é nada de tribulação. A tribulação é só a partir do versículo 15. Falsos cristos, guerra, rumores de guerra, terremotos e etc. Isso aqui é a interpretação mais popular dentro do pré-tribulacionismo, é essa. Tudo bem? Tudo bem. Há uma segunda interpretação que vai dizer o seguinte: tipo de algo muito pior que vai acontecer quando? Na primeira metade da tribulação. Então tudo agora é um tipo que vai se cumprir. O cumprimento chama-se antítipo na teologia. Período, a primeira metade da tribulação.
tudo certo. Dentre a escola pré-tribulacionista, existem algumas ramificações. O dispensacionalismo clássico, e depois houve uma revisão, chama-se dispensacionalismo revisado, que fizeram uma leitura na interpretação de John Scofield, John Nelson Darby, o próprio Schaeffer, por exemplo, e fizeram uma reinterpretação, complementando aquilo que ficava como algumas lacunas. Na verdade não é reinterpretando, mas é adicionando uma lacuna aqui, outra ali. Passou a ser chamado de dispensacionalismo revisado. Dwight Pentecoste, John Alford, Frutenbaum, o Charles Gilmer, que é chamado pai do dispensacionalismo e tudo mais. Aí o que acontece? Os dispensacionalistas clássicos, na sua maioria, vai dizer o seguinte, que Mateus 24, do 4 ao 14, é para agora, e não tem nada a ver com a tribulação é só a partir do versículo 15, beleza? O dispensacionalista revisado, alguns deles vai dizer que é para agora, mas é um tipo para o que vai acontecer depois. Por exemplo, John Alford acredita desse jeito. E do primeiro jeito, alguns dispensacionalistas, ainda mais geralmente os pré-tribulacionistas assembleanos, por influência de Antônio Gilberto, que é o grande mestre das Assembleias de Deus, o maior deles, acreditava desse jeito, então veio influência. Mais uma terceira escola, que é a escola revisada, hard, eu chamo de revisado hard, que eles mudaram bastante coisa na nomenclatura, vai dizer que não. Mateus 24, do 4 a 14, é o período da primeira metade da tribulação. Eu não sei qual das três maneiras que você concorda, mas qualquer uma das três é só pormenor, não anula o período de tribulação. Pormenor, está tudo bem, há divergências. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar então? A grande tribulação vai durar 7 anos. Lembra lá que eu falei no começo da aula? Pois é, Daniel 9:27. Trata-se do período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio. Entre a dispensação da igreja, ela é arrebatada, e a inauguração do milênio, tem um período de tribulação. Para quê? Para Israel, cumpra Mateus 23 e 39. Vocês não me verão mais. Jesus falando para Israel, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos imaginar aqui, Israel é desmanchado a quando de paz do anticristo por Israel. Agora ele começa a perseguir o povo judeu, profana o templo, entra no templo, coloca uma imagem, é chamado de Deus, é adorado pelas nações como Deus. Aí Israel vai acordar, peraí, a gente não se dobra para homem nenhum, esse camarada aí é um impostor. Aí vão começar devagarinho a entender que o Jesus de Nazaré, crucificado há mais de 2.000 anos atrás, ele sim é o verdadeiro Messias, porque Joel capítulo 2 e Zacarias capítulo 12 e capítulo 14 diz que Deus enviará a presença do Espírito Santo, trazendo graça e avivamento em Israel na tribulação, para Israel crer que Jesus é o Salvador, e eles vão crer, e aí sabe o que vai acontecer? Eles vão começar a clamar, Jesus, eu acredito em Ti agora, Jesus, o Espírito Santo me revelou, Jesus me salva. E quando fizerem uma batalha, chamada Batalha do Armagedon, onde todas as nações que seguem o anticristo armaram o cerco, quando for destruir Israel, sabe o que acontece? Jesus desce em glória com seu povo e derrota a todos os inimigos. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Amém. Oh glória! Aleluia! Esse período, os profetas do Antigo Testamento chamavam de dia do Senhor, ou dia da ira do Senhor, ou aflição de Jacó. E o Novo Testamento chama de grande tribulação. Porém, como eu disse para vocês, a grande tribulação é dividida em duas partes: os primeiros 3 anos e meio de falsa paz,
Apesar das catástrofes de Deus estarem acontecendo, o céu sendo aberto e um monte de coisa ruim acontecendo lá através da natureza, ele prega a vossa paz. E aí, que Apocalipse 3, o Cordeiro, agora ele aparece como que vai profanar o templo, que vai querer ser Deus, como Deus, agora ele mostra quem ele é e começa a perseguir e matar todos que não aderem ao seu governo e à sua marca, chamada de marca da besta. Não importa muito o que é a marca da besta, se é na testa ou mão, se é uma marca, se é um código, não importa, essa discussão não importa. O que importa é a lição que isso traz. Que todos aqueles que tiverem a marca, fizeram aliança com o anticristo, perderam a sua salvação. Vocês estão entendendo? Você quer ver só? Eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar muito agora, hein? Todo mundo fala que se não subir na primeira, eu subo na segunda. Subo no rebote. A tribulação aceita Cristo. Quem falou para você que quem ouviu o Evangelho e desprezou o Evangelho vai ter o coração aberto para aceitar Cristo na tribulação? Você quer ver só? Segundo Tessalonicenses 2, essa aqui eu sei que deu uma bugada na cabeça, né? Mas vamos para a Bíblia. Isso aqui, a própria Bíblia do Donald Stamps, que é a Bíblia do Pentecostal, a Bíblia Assembleana vai falar isso aqui que eu vou dizer agora. Olha só. E com todo, segundo Tessalonicenses 2, do 10 ao 12, olha só. E com todo engano da injustiça para os que perecem. Não é para os que perecerão, é para os que perecem. Um crente que não foi arrebatado, ele é igreja, pessoal? Não. Ele não é igreja. Então ele está no meio dos que perecem. Vocês estão entendendo? Olha aqui, com todo engano de justiça, não é igreja. Então na grande tribulação não tem mais salvação? Claro que tem. Claro que tem, mas como? As pessoas que não ouviram o Evangelho, as pessoas que nunca tiveram um compromisso com Cristo, essas pessoas, elas vão crer que Jesus é o Messias, mas as outras vão cair na lábia do inimigo. Eu tinha um pastor que me dizia assim, o pastor Osmar Cabeção, chamava eu era o Alexandre Narigão, é o pastor Osmar Cabeção, a gente brincava. Hoje é pastor da Batista, um homem de Deus, me ensinou me batizou nas águas, ensinou muita coisa. Ele é da Batista. Aí ele me diz o seguinte: nunca confie em quem vira as costas para Jesus. Com quem você está fazendo aliança? Por que eu estou fazendo aliança? A pessoa vira as costas para Jesus. Você vai confiar nela, que ela vai te honrar? Seja que ela vai honrar a palavra dela com você, se não honrou a palavra que fez com você com Cristo, de obedecer a Ele. Eu aprendi assim. Se meu pastor era muito radical, eu não sei, mas eu aprendi assim. Vou voltar para cá. E por isso, Deus chegou na segunda, não vai não, você tem agora, meu filho. Você conhece a verdade do Evangelho, você tem que ir agora. Não tem isso não. No grego aqui é creu em Jesus. Vocês entenderam? Antes tiveram prazer na iniquidade. Sabe o que é iniquidade? É o contrário de equidade. Sabe o que é iniquidade? É você julgar as coisas pelo certo e nem pelo outro. Isso é equidade. E iniquidade é quando você pende mais para um lado por preferências do que é justo. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá. Essa etapa dos moradores da terra, porque não quiseram Cristo como teu Senhor e Salvador. Ficou bem entendido, pessoal? Amém? Se avança, então nós vamos dar uma corrida aqui. Então esse é chamado de dia do Senhor. Começa quando? O período da grande tribulação
Irmã Lucia Maria, paz do Senhor, Ludibriana, os 144 mil será a tribo. O que eles vão fazer? Serão 144 mil selados com as primícias do salvo israelita, como missionários no período tribulacional. Qual que é o resultado da pregação dos 144 mil missionários? Apocalipse 7. As pessoas que aceitam Jesus como Salvador e são martirizados, uma multidão que ninguém poderia contar, os mártires da tribulação, que é o fruto dos missionários, 144 mil desse período. Amém? Foi 144 mil. Apocalipse 11 vai falar das duas testemunhas que estarão pregando o Evangelho, dizendo que o anticristo é uma furada, que não é para aderir ao sistema dele, porque Deus vai ajudar os rebeldes. As duas testemunhas, sem se importar quem são elas, mas virão e pregarão. Vão ser mortos. Vai haver 3 dias de festa das nações, porque eles que atribulavam o mundo com a mensagem do Evangelho de Deus serão mortos. Aquele que perturbava morreu. Vão fazer festa de 3 dias, mas ao terceiro dia, uma voz do céu, a voz de Deus vai dizer: levantem e suba para cá. Sabe o que acontece? Eles ressuscitam e são arrebatados, mas não de igual a igreja, de uma forma rápida, mas todos verão eles subirem para o céu. E sabe o que acontece? Haverá um grande tremor nas nações. Como que eu entendo o ministério das duas testemunhas? Eles vão aparecer no início da tribulação, mais ou menos assim: gente, não caia no papo furado desse cara não, isso aí é o capeta, vocês não sabem o que ele vai aprontar, ele não vai cumprir a aliança, vocês precisam do Deus verdadeiro, Jesus que foi crucificado, ele é o Messias, e vai pregando, e vai pregando. Só que o anticristo não vai matar eles, porque ele ainda está pregando a falsa paz. Vocês estão entendendo? Quando o anticristo martirizar as duas testemunhas no final da primeira metade da tribulação, ali que ele vai se revelar, ali vai começar a perseguição a todos aqueles que aceitaram a mensagem dos 144 mil e das duas testemunhas que estavam pregando o Evangelho do reino, que é o Evangelho da vida de Jesus para o seu reino milenar. Hoje pregamos o Evangelho da graça, o Evangelho das moradas celestiais. Tudo bem? E além dessas duas testemunhas, dos 144 mil, tem um outro personagem aqui. Apocalipse 14 é a última oportunidade de Deus às nações. Vai ser aberto a sétima trombeta, e na sétima trombeta vai ter os seis Deus, os 3 ais, o negócio vai ficar feio, pregando ao mundo: arrependei-vos e dêem glória ao Deus que fez do céu, porque Deus julgará os povos, e etc, e etc. E na pregação deles vai ter resultado? Vai, porque Apocalipse 14 está dizendo que muitos ali vão glorificar Deus. Vocês querem só? Vem comigo, Apocalipse 14. Apocalipse 14, eu vou ler versículos 6 e 7. Escuta aí, tá? Ó. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno na mão. Olha só. Para proclamar aos que habitam sobre a terra. Esse termo, os que habitam sobre a terra, no Apocalipse, sempre é o povo ímpio, que não serve a Deus. Mas aqui no caso, eles não serviam a Deus, mas ainda não tinham aceitado a marca da besta. Que aceitou a marca da besta, irmão, já era, não tem mais volta. Vocês estão entendendo? Olha só então: para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda a nação, em tribo, língua e povos. Do céu estão pregando, e todo mundo está ouvindo a voz do anjo, dizendo com grande voz. Será que eu consigo fazer uma voz de anjo agora aqui?
Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Do céu ele vai falar isso. Vamos continuar. Outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu. Esqueci da voz do anjo. Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que em todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Mas tem o terceiro anjo. Seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e com enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Se tem uma condicional aqui que não é para adorar a imagem da besta, então ainda tem salvação. Beleza, gente? Vamos continuar. Está quase chegando na volta final. Aguenta aí. Então, pessoal, assim será a manifestação do anticristo. Tudo bem? Apocalipse 13:1. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres é porque é o seguinte: o anticristo, ele vai surgir dos outros 6 reinos que tiveram, e no caso o reino dos 10 reis na época, e vão entregar para ele, ou seja, ele vai surgir anteriores, e 10 cabeças que entregam o reino para ele é a confederação de 10 nações que governam o mundo, que vai entregar o reinado do mundo para o... Vocês entenderam, gente? Então vamos continuar. Aí, pessoal, depois vem a grande tribulação, onde se revela como a besta. Aí eu vou ler o que ele vai dizer aqui, vai ser que o mar é uma linguagem metafórica que indica nações, porque é a besta que sobe do mar. Aí há uma discussão aqui, se ele vai se colocar como um falso Messias, se Israel vai querer receber ele como falso Messias ou não, se ele tem descendência judaica ou não. Tem essas discussões, mas uma coisa é, ele vai representar as nações, porque ele só vai fazer uma aliança de 7 anos. Só que muito mais ser adorado como Messias, a Bíblia diz que ele vai se assentar no templo de Deus em Jerusalém e vai querer ser adorado como Deus. Quando Israel vê aquilo lá, não, isso não é para nós não, isso daí não é, não, gente. Aí o que vai acontecer? Começa a segunda metade, chamada começa a grande tribulação. A partir de agora, gente, é perseguição, é morte, é prisão. Ele não está mais falando como um cordeiro, agora ele está falando como uma besta enfurecida. Vocês estão entendendo? E depois desse rei, graças da ira de Deus, desce Jesus o Messias e vai clamar: Jesus, nós cremos. Aí vai cumprir Mateus 23 e 39. Eles vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O que acontece? Aí Jesus vem, pessoal. Todos os santos vêm com ele. Ele pisa aqui sobre essa terra, derrota todo o exército dos inimigos, chamando a batalha do Armagedon. E aí vai ter agora o juízo das nações. Quem aceitou Cristo na tribulação é as ovelhas. Fica à direita. Os pequeninos irmãos de Mateus, que aceitou Cristo como Salvador, porque tem Israelita aqui no... E do lado esquerdo, os bodes, todos os... Então ele julgará cada um deles, e depois do final desse julgamento,
a besta e o falso profeta são jogados já no lago de fogo. Satanás é preso 1000 anos no poço do abismo. E o que acontece agora? Jesus ressuscita. Os mártires da grande tribulação ressuscita e glorifica. Os santos do Antigo Testamento ressuscita e glorifica. Por que os santos do Antigo Testamento não ressuscita junto com a igreja no arrebatamento? Porque quando Deus escreveu lá, falando com Daniel 11:35 até Daniel 12:12, o anjo vai revelar para Daniel que haveria um período de muito sofrimento ao povo judeu, que é a grande tribulação. E depois desse período é que os santos do tempo de Daniel seriam ressuscitados para a vida eterna. Então, se ir pela Bíblia, não dá para encaixar os santos do Antigo Testamento junto com a igreja. Até porque Paulo em 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer os de Cristo. Essa palavra de Cristo na linguagem de Paulo, do Novo Testamento, sempre se refere à igreja. Vocês entenderam? Por isso, por causa dessa palavra de Daniel 12, versículo 2, vamos ler lá, pessoal? Eu sei que aqui, ó, a declaração de fé, ela ensina que os santos do Antigo Testamento ressuscitam com a igreja no arrebatamento e todos possam fazer parte de um só povo por causa da ressurreição. Vocês entenderam? O que acontece? Na declaração que os santos do Antigo Testamento, arrebatamento. Por quê? Eu vou dizer por quê. Eles não morreram crendo no Messias que haveria de vir? Sim ou não? Sim. A salvação sempre foi por Cristo, pessoal. Desde Adão até o último salvo no milênio, a salvação é através de Cristo. Já Cristo não estava revelado no Antigo Testamento, mas estava revelado o Messias que haveria de vir. Então aquele poderio que eles matavam prefigurava o Messias que viria para trazer vida eterna para o povo. Assim é a salvação. Então sempre foi por Cristo. Já que a salvação é sempre por Cristo, e eles creram que Jesus é o Messias que haveria de vir, e no arrebatamento tem um personagem chamado Arcanjo Miguel. Miguel só está ligado com as coisas de Israel. Se ele aparece no arrebatamento, os teólogos da Assembleia de Deus vão dizer então que, por causa disso, os santos do Antigo Testamento então também ressuscitam junto com a igreja. Base forte, não é, pessoal? Muito forte. Se você acredita se é junto com a igreja ou se é só para o período milenar, não tem problema. Só que isso é só por menor. Versículo 2, o texto deixa aí depois da tribulação, que está em Daniel 11:35. Lê lá, estuda. Pega a Bíblia, só a Bíblia, pega a Bíblia, ora a Deus e lê. Daniel 11:35 a Daniel 12, versículo 12. Você lê lá, aí você diz o que você entendeu. Quando é que Israel ressuscita? Pelo entendimento depois que você lê essa passagem. Entenderam, gente? Porque a declaração de fé, ela tem muito do dispensacionalismo clássico, John Nelson Darby e Scofield, que eles juntam essas coisas tudo no arrebatamento. Mas olha só, Daniel 12:2. Vou ler para vocês aqui que a hora está quase. E muitos dos que dormem no pó da nação de Israel, antigo e tem para Israel. Lembra do começo da aula? A igreja vai nascer em Atos, com a vinda do Espírito, profetizado em Mateus 16. Alguns vão dizer como uma igreja, que a igreja nasce em João 20 e 22. E quando Jesus falou em Mateus, João 20 e 22, soprou sobre ele e disse: recebei o Espírito. Eu creio que é literal. Ali, os discípulos passaram a ser morada do Espírito Santo. E Atos 2, eles que já tinham o Espírito Santo, agora foram batizados no Espírito Santo com dons e com línguas. Aleluia. Tá, mas eles que não tinham Espírito Santo, que aceitaram naquele dia, viram as duas coisas de uma vez só. Tanto foi
chamamos de segunda bênção no pentecostalismo. Somos pentecostais, pré-tribulacionistas, armínio wesleyano da soteriologia. Assim somos nós. Amém? Amém. Os obreiros estão dizendo amém aí, né? Vocês ficam pregando outras coisas na igreja aí, ó. Isso aqui, ó. Você muda de igreja então, meu filho. Essa igreja de Deus é assim. Mas vamos lá. Então, depois de tudo isso, Cristo vem em glória, julga as nações, são ressuscitados os povos, ele vem e inaugura o seu reino milenar, que é o que eu falei naquela hora, que é a ceia das bodas. Quem vai participar? É o milênio. Quem vai entrar no milênio? Todos os povos salvos do período tribulacionário, os que morreram na tribulação e foram ressuscitados no glorificado, os santos lá do Antigo Testamento também foram ressuscitados no glorificado, a igreja que foi arrebatada 7 anos antes da tribulação, e os salvos físicos do período milenar. Aí a nova Jerusalém, a casa do Pai, lembra da casa do Pai? Ela vem, fica sob a Jerusalém terrestre, e nós, a igreja, os santos do Antigo Testamento fizeram, moramos lá, lá é nossa morada. Mas nada impede de nós andarmos por toda a terra, por todo o universo, governando com Cristo as nações. Irmão, mas como é glorificado vai ter contato com o não glorificado? Meu filho, Jesus, quando ressuscitou, não foi glorificado? Não se ajuntou com os discípulos? Não comeu peixe com eles? Não foi até tocado por Maria? Tem problema nenhum a convivência de glorificado com não glorificado no milênio. Está tudo certo. Vocês entenderam, pessoal? Amém? Amém. Depois do milênio, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo para enganar as nações. Gente, no milênio não tem pessoa comum que entrou lá, as ovelhas e o como é que é? Os irmãos de Jesus. Israel não, porque a Bíblia vai dizer em Isaías que os israelitas perpetuamente servirão o Senhor. Mas os de Satanás, para querer destruir o povo de Deus, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 20 que é o Gog e Magog 2. Porque o Gog e Magog 1 é uma rebelião, assim como aconteceu antes do milênio no Armagedon. Vocês viram que tem um monte de guerra que é parecida, mas cada contexto é sua guerra. O que vai acontecer para a gente resumir e terminar, pessoal? Então a Bíblia diz que vai sair fogo do céu, a espada do Senhor vai destruir, vai fulminar todos os ímpios do período milenar, vai pegar Satanás, jogar no lago de fogo, vai destruir a todos os ímpios. No final, o trono branco. No trono branco, todos os mortos de Caim, até os mortos rebeldes do período milenar, todos serão julgados segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi para o lago que arde com fogo e enxofre. Mas e a igreja? A igreja já foi arrebatada 1007 anos antes. Lembra lá no comecinho, quando a trombeta toca, que ele vem até as nuvens, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne. Depois desse juízo das nações, depois desse chamado juízo final, juízo do trono branco, onde é feito do nada, céu e terra se enrolam como um pergaminho, agora começa o dia de Deus. Ei, grava isso. O dia de Cristo é o arrebatamento. O dia do Senhor é a tribulação que se estende para o reino milenar. O dia de Deus é a eternidade. Vocês entenderam, gente? Está tranquilo? A escatologia usa muito nomenclatura técnica para que você nem caminhar para você entender do que vai tratar o assunto. Aí, pessoal, na eternidade, a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. O que eu creio? Antes de descer fogo do céu e consumir todos os ímpios do período milenar, todos os salvos de vida física ali serão, isso aqui é crença minha, o texto não diz, eles serão arrebatados, transformados, glorificados e irão para o céu. Aí a destruição da terra
Aí haverá um novo céu e uma nova terra, e a nova Jerusalém, que é a habitação da igreja, e